Hoje a mania é fazer react. Se faz react de tudo, não é? Inclusive o react do react. Já percebeu? Então eu vou tentar fazer um react do Ibope das rádios de São Paulo deste mês de agosto de 2026, ok? Meu nome é Jeff Fernandes, eu sou locutor, voice over, voice talent, produtor de áudio, produtor musical, jornalista e psicanalista à paisana. Mas por pouco tempo. Aguarde. Em psicanálise, basicamente, se analisa o discurso do sujeito, não é? As suas piadas, seus tropeços, silêncio e assim por diante. Então, eu pensei, será que há algum discurso no resultado do Ibope? Será que ele está dizendo ali alguma coisa? Será que ele não está dizendo alguma coisa explicitamente ali através dos seus números? Os números do Ibope, que são, na realidade, as suas palavras, né? O seu discurso. Bom, em primeiro lugar, o básico, né? O Ibope hoje se chama Cantar. Cantar é o nome da empresa que comprou o Ibope, né? Para que isso fique claro. Em segundo, continuando nesse básico, né? Para a gente entender. E para começar a entender o Ibope e sair do lugar comum, do tipo, quem está em primeiro lugar é porque não está em segundo. Quem está em segundo é porque não está em terceiro. Quem está em quarto, olha, não está em quinto. Ou seja, para sair dessas platitudes que alguns paspalhões saem falando por aí, mas para chegar, por exemplo, numa resposta fundamental da pergunta: que público essa rádio entrega? Com que frequência? Durante, sei lá, quanto tempo? E com que valor comercial? Essa é uma pergunta fundamental. Então, é preciso, para responder essa pergunta, alguma noção de estatística básica, metodologia de pesquisa e amostragem, métricas de audiência de rádio, planejamento de mídia, por exemplo, marketing e comportamento do consumidor, uma psicologia social também é bem-vinda, né? A pesquisa correlacional e experimental, sociologia de comunicação, inclusive, em especial, né? Mas não só. Economia do mercado publicitário, este talvez seja o básico, né, para começar a entender. É muita coisa, são muitas disciplinas, mas se quiser se aprofundar mesmo e entender esses números, você vai ter que conhecer, por exemplo, Adorno e Horkheimer, Habermas, né, da escola de Frankfurt, o sociólogo brasileiro Gabriel Kohn, que não sei por que não se fala muito nele, o canadense Marshall McLuhan, que é conhecido pela frase "o meio é a mensagem", também a ideia de aldeia global, né? Ele fala muito sobre tecnologias de comunicação, bem interessante. Bom, tudo isso para que se entenda de fato o porquê da métrica, o porquê da audiência, o porquê do alcance, o porquê do tempo, o porquê do tempo médio, o porquê do público-alvo, o porquê da classe social. E que não se torne um fulano, né? Um mero aí, um falastrão, né? Que não sabe de nada, guarda meia dúzia de nomes, né? E sai repetindo por aí, feito um papagaio, né? Aliás, com todo respeito aos papagaios. Papagaio é um bicho bem simpático, né? Não merece um insulto desse. Desculpa, papagaio. Aí, bem, só depois disso é que você vai entender os filtros, como se cruza audiência, comportamento, música, horário, público, retenção. Entende, por exemplo, por que X tipo de música funciona às 6 da tarde, mas não às 10 da manhã. Né? Porque uma faixa tem um enorme alcance, mas produz pouca permanência. Ou ainda, no exemplo clássico, um programa, o público responde a um programa de sucessos musicais. O programa pode ser realmente bom? Sim. Inclusive, nesse exemplo, lembre-se do poder da música, né, de evocar uma ou mais memórias. Então, tem aí um forte apelo, uma forte chance de dar certo. Exemplo, uma música de 95 pode lembrar a adolescência de alguém, pode lembrar a escola, pode lembrar amigos, pode lembrar a viagem, pode lembrar o primeiro amor, né? Então, essa venda também é memória, ou seja, aciona um gatilho associativo, não é? Ampliando isso um pouco, uma música dos anos 80 ou dos anos 90, ela pode ser muito mais do que simplesmente uma música velha. Ela pode carregar um tipo de arquivo afetivo, né? Dá até nome de programa romântico. Você está ouvindo o programa Arquivo Afetivo. O que explica
um adulto hoje ter YouTube, Spotify, Deezer, entre outras tantas, né? E ainda assim desejar ouvir rádio. Então, ele não precisa do rádio para ter acesso à música, não é? O que ele quer? Ele quer a experiência da música acompanhada de memória e de presença, não é? Então, usando aí um conceito de objeto transicional, né, que não é Freud, mas é Winnicott, o rádio ele pode servir como esse objeto transicional, não é? Entre solidão e companhia, passado e presente, memória e realidade atual, presença e ausência, né? Sempre ali no meio está o rádio, né? Está esse vínculo, essa ponte. Mas voltando ao exemplo do programa de sucessos, né, como as pessoas gostam de falar, esse programa pode apenas ser sucesso por estar no horário de maior consumo do rádio, né, o horário nobre, ou seja, correlação não prova causalidade, que é um cuidado estatístico fundamental, que não pode ser pulado, negligenciado. Então, o Ibope, de um simples relatório, ele passa a ser uma ferramenta essencial para programar e também para desenhar uma rádio. Então, antes de chegar ao ranking aí, a gente precisa entender 4 conceitos cruciais para a gente poder ir adiante. Primeiro deles, audiência. Quantas pessoas estão ouvindo? Segundo, alcance. Quantas pessoas diferentes foram atingidas durante um determinado período? 3. Frequência. Quantas vezes, em média, essas pessoas foram expostas? E 4, não menos importante, share. Qual parcela da audiência total de rádio pertence àquela emissora? Então, uma rádio pode ter um alcance enorme e baixa frequência, ou um alcance menor e ouvintes fiéis. Então, com a pesquisa, se sabe quem ouve e quem não ouve, não é? Um exemplo de perfil demográfico, vamos a ele, rapidinho. A sua rádio tem 100 mil ouvintes, 70% entre 25 e 44 anos. Mais importante do que o paspalhão que vai dizer, temos 100 mil ouvintes, Então o anunciante vem e diz, legal, quem são essas pessoas? E o cara fica, Então, para começar, se analisa idade, sexo, classe socioeconômica, escolaridade, ocupação, localização e também, claro, hábitos de consumo. Então, por isso, algumas pesquisas por aí, essas pesquisas de internet, principalmente, que mostram a minha rádio teve 297.449 acessos em 5 segundos. Estou ganhando da rádio XYZ, kkkkkk. Isto é uma furada. Nenhuma agência minimamente séria leva uma pesquisa dessa em conta, ok? Desculpa falar assim. Desculpa, beleza? Desculpa, tá bom? Vamos adiante. Depois reclama, né? Puta, ninguém gosta de mim. Falando sério. E diretamente indo para as 5 primeiras posições do ranking das rádios de São Paulo, mês de agosto de 2026, como eu já disse, como aqui o objeto da nossa análise. 5º lugar é a Rádio Nativa, que é uma rádio popular sertanejo romântica. 4º lugar, Jovem Pan, que é uma rádio jovem, pop, né, com informação. 3º lugar, Antena 1, a rádio adulto contemporânea. 2º lugar, Band FM, uma rádio popular, hits. E o 1º lugar, Alfa FM, uma rádio também adulto contemporâneo. Sem os números absolutos, né, e apenas com esse ranking 1, 2, 3, 4, 5, como eu já disse, vamos tentar entender isso, o que aconteceu aqui. A constatação é o mercado é segmentado, ponto. O que chama atenção logo de cara é que não existe um único formato dominante, né? No topo, adulto, contemporâneo, popular adulto, contemporâneo, aí vem jovem, pop, informação e depois o sertanejo popular, certo? Então o mercado não está dizendo o público quer apenas música popular. O mercado está gritando, existe público suficiente para propostas e identidades muito diferentes. Até mesmo por se tratar de uma grande metrópole, né?
como Tóquio, como Nova York, Paris, Berlim, etc. Então, nesse caso, não é A, B contra C classes, é A, B e C consumindo rádio, mas por razões diferentes. Então, começando aqui pelo quinto lugar, a Nativa, ela demonstra uma força, né, no segmento sertanejo popular, né, a música e popular sertanejo, mais romance, mais identificação emocional, né, por assim dizer. É uma rádio que não vende só o sucesso musical, ela vende também uma determinada atmosfera emocional, vamos chamar assim, e talvez até tenha transformado lá atrás o sertanejo em uma identidade radiofônica, né? E o que mostra a diversidade do mercado paulista, né? Indo para o quarto lugar, a Jovem Pan é uma rádio que tem personalidade, música, informação, opinião e uma forte marca, não é? Uma rádio que não depende só da música, o que cria um diferencial aí importante, né? O ouvinte não ouve apenas essa rádio apenas, né, para ouvir determinada faixa, ele procura a experiência em ouvir essa rádio que ele já conhece, né? E ele faz essa procura consciente ou inconsciente, né? Como quase tudo na vida. Então, hoje, uma rádio não tem como no passado a playlist como marca, né? E pode até ser uma playlist aí super, duper, ultra, mega, power, mas tem que oferecer algo a mais, né? Desculpe aí, ó, obviedade. Indo para o terceiro lugar, Antena 1. Aqui eu acho interessante porque essa rádio está atrás da Alfa. Ambas trabalham dentro de um universo adulto contemporâneo, com algumas diferenças, né? Um adulto aí sofisticado, né? Música internacional, flashback, né? Mas não só. O que, pensando aí em ambas as posições, que são extremamente importantes, né? Então, dá para pelo menos suspeitar que o mercado paulistano não parece rejeitar música sofisticada, internacional e adulta, né, e flashback, né, aí, pelo contrário, há um público considerável para ela, né? Então, seguindo nessa toada de coisas interessantes e óbvias, o segundo lugar é a Rádio Band FM, né, uma rádio popular, hits, familiaridade, grande alcance, tradicional, né? Então, se a Alfa que é primeiro, adulto, e a Band segundo, a primeira conclusão é: não existe uma única fórmula para ganhar audiência, certo? E por fim, o primeiro lugar, Alfa FM, mais ou menos aí 150 mil ouvintes por minuto. Então é uma emissora de formato relativamente sofisticado, adulto, contemporâneo. Ela consegue ser líder ela consegue essa liderança numa 8ª vez consecutiva em um mercado gigante e altamente competitivo. Então o perfil provável aí é uma faixa aproximadamente 35, 59 anos mais, né? Geração X, início da geração Y, né? Para quem gosta dessas nomenclaturas de gerações, né? A classe forte, né? Presença em AB, né? Público adulto, urbano, com maior poder de consumo, né? Uma obviedade sem tamanho, mas tem que ser dito. O que se tira disso então é que essa rádio não depende de linguagem juvenil, músicas extremamente populares, humor, ou gracinha, se você preferir assim, permanente, gritaria, excesso de informação, né? Ouvintes o tempo todo entrando no ar e falando na rádio. O que ela vende é identidade, curadoria, conforto e qualidade percebida, né, na cara. E o que me parece que é o centro aí, de gravidade do rádio paulistano é nesse momento o adulto, né? Não necessariamente o idoso, mas o adulto. A diferença não é tênue, a diferença é grande, né? Especialmente aquele adulto, né, que cresceu ouvindo rádio, né? Então ele possui uma memória musical, ele trabalha, ele consome, ele dirige, ele usa streaming, ou seja, ele é também a pessoa que passou pelo rádio, passou pelo vinil, pelo CD, pelo MP3, pelo iPod, YouTube, Spotify, streaming e há mais. Mas
mantém o rádio como hábito e quer companhia, quer informação, quer curadoria, quer memória, quer qualidade e quer identidade. Então, por isso, Antena e Alfa entre as 3 primeiras aí. Então, dá para dizer que essas 5 rádios não venceram apenas por tocar músicas melhores, até porque melhor e pior são conceitos relativos e subjetivos. Então, essa afirmação seria ingênua. Mas essas 5 rádios, elas construíram identidades muito claras, né? Sem dúvida alguma. Mais uma obviedade aqui nesse vídeo. Na obra Psicologia das Massas, por exemplo, e Análise do Eu, de Freud, Freud trabalha com identificação, né? O que dá para pensar que o ouvinte pode criar uma familiaridade com a voz do locutor e ou comunicador ou comunicadora. Este livro aqui de Freud. Então, eu conheço essa voz mesmo sem conhecer o dito cujo ou a dita cuja, né? Essa identificação é muito importante. E essa voz, nesse caso aqui que eu falei, ela pode representar alguma coisa como bom gosto, segurança, competência, humor, inteligência, companhia, pertencimento. Ou seja, ele ou ela, né, me representa. Então, o locutor e a rádio, né, propriamente dita, estendendo aí esse exemplo, né, o rádio ele deixa de ser apenas uma frequência e se torna uma identidade simbólica, né? O ouvinte ele não ouve rádio porque precisa de música, ele ouve porque precisa que a música venha acompanhada de um vínculo, certo? Mas, como tudo na vida, há uma contradição, aqui há uma contradição importante, né? E que a gente precisa pensar. O ouvinte de rádio possui acesso ilimitado à música, mas ainda quer que alguém escolha por ele. Já pensou nisso? Ele quer ser surpreendido dentro de um território que ele conhece. Ele conhece todas as músicas que ele gosta, sobretudo as de flashback. Sobretudo, mas não só. Então, se o Spotify oferece, você pode escolher o que você quiser. O rádio, ele oferece, nós escolhemos algo para você. E aí, vem o Ibope e que vai arrematar isso que eu estou falando, dizendo, nós sabemos o que você quer. Então, eu acredito que o mais interessante desse Ibope não é quem ganhou. Até porque tem a famosa frase, quem ganhou não perdeu e quem perdeu não ganhou, né? O interessante e ao mesmo tempo revelador e é o consumidor, o ouvinte que hoje é uma pessoa fiel, né? Hoje em dia, fiel e ouvinte é pleonasmo. Então, esse ouvinte parece escolher com bastante clareza que tipo de rádio ele quer ouvir, que tipo de rádio ele quer por perto, né? E aí você pergunta, e o futuro? Bom, o futuro, vamos ler o sociólogo Zygmunt Bauman, que eu sempre cito, que eu sempre gosto, que diz aqui sobre o futuro o seguinte: como o mundo em que vivemos é um sistema de complexidade além da imaginação, seu futuro é um grande desconhecido e irá continuar fatalmente assim, o que quer que a gente faça. Previsões só podem ser adivinhações e confiar nelas é assumir um enorme risco. O futuro é imprevisível porque, pura e simplesmente, ele é indeterminado. A qualquer momento, há mais de uma rota possível para o curso futuro dos acontecimentos. Parece óbvio, não é? Depois que a gente lê, parece mesmo, né? E é. Então, não há previsão, certo? Espero ter dado uma clareada aí nos números do seu Ibope, né? Para quem não tem muita familiaridade com o Ibope, né? Inclusive, vale lembrar que esses mesmos princípios estatísticos e metodológicos se aplicam para outros tipos de pesquisa, não é? Pesquisas de TV, pesquisas eleitorais, de mercado, de satisfação, de consumo e assim por diante. Obrigado pelo ouvir, tchau e um grande abraço.